Olá, gente. Vamos dar aí continuidade aí ao nosso curso de higiene ocupacional. Na última aula nós falamos sobre ruído, né? Sobre ruído intermitente, ruído contínuo. E a gente vai fazer aqui uma pequena revisão, né? Que seria esses conceitos de ruído de impacto. Né? A NHO 01 e a NR15, elas definem ruído de impacto, por exemplo, como aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 segundo. Ou seja, aquela batida de martelo, aquela batida onde você tem aquele pequeno pico de energia que você bate o martelo, tem um intervalo até a próxima batida. O fixador de placas de gesso também, britadeira, enfim, seriam esses equipamentos aí que podem ser diferenciados do ruído contínuo intermitente. Apesar do ruído contínuo intermitente existir diferença entre ambos, eles são classificados da mesma forma, no mesmo rol. O instrumento que é utilizado para medir esse nível de pressão sonora, ele faz utilização da mesma faixa, né, de frequência, enfim, a gente utiliza a mesma curva, a mesma curva, ok? Então, fazendo a revisão aqui, né, porque a gente já estava um tempinho que a gente se viu, fazendo a revisão, o ruído contínuo aqui a gente vê que ele tem pouca variação, né, no intervalo de tempo. O intermitente ele tem uma variação maior, né, num curto intervalo de tempo. O de impacto não, eu tenho picos de energia, um intervalo de 1 segundo ou superior, mais um pico de energia, um intervalo de 1 segundo, de alguns segundos. Tá? Então, assim, é diferenciado. Né? A gente vê o cidadão aí que está malhando no ferro, aí vem o termo malhar, né? Ou seja, você está batendo no ferro, né? Para dar uma determinada conformação a ele. Enfim, só um instante, gente, aqui. Telefone tocando, acontece os imprevistos. Ainda assim a gente vai continuar a gravação. Não vou começar de novo não. Deixa eu aqui colocar no silencioso, tá bom? Enfim, a gente tem esses tipos de ruído, mas contínuo intermitente ele é colocado no mesmo rol para a mesma curva a ser utilizado para efeitos de medição. Nós falamos de espectro sonoro, que existe uma faixa de espectro sonoro que seria audível para o ser humano, gira em torno de 20 a 20 mil Hz. Acima de 20 mil Hz nós teríamos aí ultrassom, tem algumas aplicações na medicina, na indústria, no campo da engenharia, e o infrassom. Existem também outras aplicações dentro desse ramo. Aqui seriam as curvas que nós falamos, as curvas de ponderação. A mais utilizada para a gente seria a curva A, que é a mais se assemelha ao ouvido humano, certo? Então, tanto para ruído contínuo como intermitente de impacto. Portanto, eu vou mostrar o equipamento para vocês. E a gente vai estar mostrando um vídeo com o equipamento em si. Nós temos aí essas curvas que seriam as mais adequadas para as medições. A medição do ruído, ela segue uma escala de logaritma, uma escala em decibel. A gente vê que é uma a gente chama de soma não linear, certo? Algo que eu falei para vocês na aula passada, né? A gente está só relembrando. Então, quando eu digo que eu estou somando 10 mais 10, eu tenho um ruído, eu tenho um equipamento que eu tenho um ruído externo, eu tenho um equipamento e eu tenho outro equipamento. Eu tenho dois equipamentos aí trabalhando juntos, um de 10 e um de 12. Eu não vou somar, certo? 10 mais 12, 22 decibéis. Não é assim. Não é uma soma linear.
é uma soma logarítmica. Então, a gente segue uma escala. Mas para a gente não estar fazendo uso de tabelas ou então de calculadora, aliás, desculpa, a gente está usando calculadoras ou qualquer artifício, mesmo que seja manual de cálculo, a gente vai utilizar tabelas, né? Eu mostrei aqui para vocês, existe uma tabela de diferença de níveis, onde a gente, sabendo a diferença de um nível para o outro, a gente tem condição aí de determinar qual seria a soma desses equipamentos trabalhando juntos. Então, até mostrei um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho um equipamento trabalhando com 85 decibéis, outro com 82 decibéis. A gente observa que a diferença de decibel para decibéis de um para outro são de 3 decibéis. Então a gente coloca aqui na tabela, olha a tabela, tenho 3 decibéis, eu tenho um acréscimo a ser colocado no equipamento de maior decibel, 1,8, né, no caso. Então, eu sabendo que o equipamento 1 tem um nível de pressão sonora de 85 decibéis, eu somo 1,8 a esse equipamento, a essa maior medição, certo, do equipamento, e vou determinar que os dois juntos, né, trabalhando juntos, eles têm um nível de pressão sonora total de 86,8 decibéis. Um conceito que talvez eu não tenha falado para vocês na aula passada seria do ruído de fundo. O ruído de fundo é aquela situação em que eu tenho muitos equipamentos trabalhando e eu quero saber o de apenas um, o ruído específico daquele equipamento. Então eu tenho duas opções: ou eu desligo todos os equipamentos e meço o ruído daquele equipamento especificamente, o que é inviável na prática, porque você não vai desligar, por exemplo, o ruído da outra fábrica, ou então você não vai poder desligar todos os equipamentos ou fazer um silêncio absoluto, enfim. Então esse conceito de ruído de fundo, ele é importante para que a gente possa trabalhar dentro dessa prática. Eu tenho que saber especificamente de um grupo de equipamentos ou então de um equipamento em si. Vou mostrar aqui como é que se faz. Então a situação é o seguinte, vamos fazer uma leitura aqui. Você precisa saber quanto de ruído determinado equipamento emite. Esse equipamento trabalha juntamente com outros no local. A primeira leitura, né, que foi feita com todos os equipamentos trabalhando, inclusive o que eu quero determinar, foi de 60 decibéis. E o segundo, quando eu desligo esse equipamento, né, ele é de 53 decibéis. Então, o primeiro passo, medir o ruído total. A gente mediu que foi 60 decibéis. Depois a gente faz o que? A gente desliga a máquina e mede de todas as outras funcionando, inclusive do ambiente externo, né, em si, vai estar tudo trabalhando. Uma vez que a gente sabe a diferença entre aquela máquina trabalhando, aquele ruído total, seria todas as máquinas trabalhando, e o ruído de fundo, que seria que sem aquele equipamento, a gente tem como determinar o ruído só daquela máquina. Então basta saber a diferença entre 60 e 53, eu tenho 7 decibéis. Então eu vou para uma outra tabela, viu, gente? Existe uma tabela de acréscimo e uma tabela de decréscimo, certo? Então aqui, indo para essas tabelas, eu tenho aqui de 7, eu vou diminuir 1 decibel do maior valor. Então o ruído do meu equipamento vai ser essa diferença, né? Esse decréscimo que eu vou fazer no ruído total, no caso 60 decibéis. Então 60 menos 1, 59 decibéis. Então o ruído daquela máquina solicitada, ou daquele grupo de máquinas solicitadas que eu desliguei,
será essa diferença. No caso, é uma máquina só, seria 59 decibéis. Tá ok? É que a gente termina a aula de hoje. É um conceito bastante simples, porém bastante útil, né? Uma vez que vocês vão fazer isso de repente num programa de prevenção de risco ambiental, no programa de gerenciamento de risco, no programa de controle auditivo, no PCA, enfim, são situações que ocorrem dentro do dia a dia que a gente pode fazer. Somar ruído de várias máquinas é uma situação que eu preciso comprar um novo equipamento, né? E aí eu tenho que saber o quanto de ruído vai ocorrer depois que eu acrescentar aquele equipamento, ou situações onde eu preciso saber o ruído específico de um determinado equipamento, até para ver se há uma possibilidade de substituição daquele equipamento, se estiver excedendo o nível de ruído, enfim, se eu tenho que consertar aquele equipamento. Então eu posso estar fazendo isso aí, vamos dizer assim, esses dois tipos de técnicas para essas várias situações que são práticas aí do dia a dia, tá bom? Então, forte abraço a todos, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários, ou então no fórum, que a gente vai tirando as dúvidas sobre esse tipo de procedimento, tá ok? Forte abraço, gente.